Um aviso bem importante para vocês aqui antes da gente começar, né? Aproveitando que esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado, eu quero dar um avisinho para vocês sobre os patrocínios no geral. É o seguinte, vocês se acostumaram com essa logística, vamos dizer assim, né, de patrocínios. Eu deixo um link na descrição, né, do site, vocês abrem, patrocinam o vídeo e esperam até eu reagir, né? Esperar alguns dias, algumas semanas, tem vezes que eu demoro pra caralho pra trazer, né? E os patrocínios não vão mais funcionar desse jeito, tá? A partir de hoje, os patrocínios só vão ser aceitos em lives específicas que eu fizer durante a semana ou durante, né, alguns dias aí, no meu canal de lives, né? No canal de lives que eu vou fazer. Então, assim, vocês só vão poder patrocinar quando eu fizer essas lives. Então, fiquem ligados, você que gosta de patrocinar, quando eu anunciar alguma live e tal, se inscreve lá no canal secundário, no Vini Lives, que é lá que eu vou estar fazendo as lives, beleza? E eu vou fazer lives específicas para aceitar patrocínios apenas nessas lives, tá ligado? Eu não vou mais aceitar do jeito tradicional. Porque, cara, eu, eu tô, tipo, vacilando muito, né? Em trazer as paradas rápido. Eu demoro muito pra trazer. E, tipo assim, eu me esforço pra trazer o bagulho, tá ligado? Mas mesmo assim, eu demoro, tipo, semanas. Tem vezes que eu demoro um mês pra trazer. Eu acho isso meio chato, tá ligado? A pessoa patrocina e eu demoro muito pra trazer. Então, pra resolver isso, quando eu tiver uma live com um tempo top, tá ligado? Eu já faço uma live, sei lá, de 4 5 horas só aceitando patrocínio, velho. Ó, só aceitando patrocínio, tá ligado? Eu acho que é uma boa forma aí da gente melhorar isso. E aí, mano, quem patrocinou aqui foi o Silveira, inclusive. Então, muito obrigado, Silveira, pelo patrocínio. É, muito obrigado mesmo, né? O Silveira tá sempre patrocinando. E pode ser um aí que. Um desses que. Pra tá prestando atenção quando eu fizer uma live, né? Já que gosto de patrocinar. E é isso, gente. É basicamente isso. Obrigado pela compreensão de vocês, beleza? E é isso. O vídeo que ele patrocinou foi todas as rotas alternativas de ReZero, né? Então aqui vai estar falando de todas as rotas possíveis, cara, de ReZero. E eu acho muito legal essa parada de rotas, né, em, em ReZero, porque, tipo, se o Subaru escolhe fazer algo diferente do que ele faz no original, tipo, a rota já muda totalmente, tá ligado? Tipo, efeito borboleta ali. Muito doido isso. Mas enfim, vamos lá reagir. Você já morreu? Eu não sei, eu acho que Ok, não. essa pode ser uma pergunta um pouco difícil de responder. E muito provavelmente a sua resposta vai ser não. Até porque você precisa estar vivo pra assistir esse vídeo. E alguns podem ser mais metafóricos e falar que morreram Morreu por por dentro, dentro, por conta de eventos e pessoas e ok. Esse pensamento não tá tão errado. Mas diferente de você, pequeno aspirante a poeta, eu tô falando da morte de verdade. Aquela que é sem volta, sem chance de retorno. Né? Ou é assim que deveria ser? Menos no caso do... A morte, em muitas culturas, é relatada de diversas formas diferentes. Seja de uma forma mais divina, com a ideia de um paraíso ou castigo Pós-vida, eterno, né? ou até reencarnações e evoluções espirituais. E em ReZero, Cara, isso não é muito diferente. eu queria muito que reencarnação existisse, cara. Tá ligado? Tipo assim, eu acredito em Deus, tá ligado? Reencarnação acho que iria contra o que se diz na Bíblia, né? Basicamente. Mas eu acho muito da hora, tipo, a parada de você conseguir ter mais uma chance, tá ligado? Tipo, você não se lembra da vida passada, basicamente, né? Tipo assim, eu posso ter vivido há muitos anos atrás, tipo, minha alma ali, vamos dizer assim. Só que eu não lembro de nada da vida passada. E, tipo assim, pode ter sinais no meu corpo, como a galera fala, sinais de nascença, né? Que pode dar um indício disso, né? Que eu já tive uma outra vida. Mas tinha uma vida nova sem você lembrar que teve outra vida, velho. Pô, eu acho legal isso, né? Eu acho legal. Que a pessoa meio que vai ter outra chance ali, né? Vamos dizer assim. Enfim. Mas a ideia de ter um paraíso depois também é muito legal. Ou seja, vivam suas vidas de acordo com a palavra de Deus, tá ligado? Tipo, ajude o próximo, não cometa crimes, né? Honre seu pai e sua mãe. Porque, mano, é a melhor coisa que você faz. Não só pra, não, eu vou fazer só pra ter um lugar no paraíso. Não. Faça isso, pra você ser uma pessoa melhor, cara. Né? Eu tento ao máximo fazer isso, eu erro, eu sou pecador, né? Isso aí eu não posso negar, a gente não pode negar, mas é isso. Com Caralho, fui apenas pra um um... assunto
Muito aleatório, mas... Uma pequena anomalia chamada Subaru Natsuki. Eu também Ele é uma citaria o anomalia. Reinhardt ou até mesmo a Bruxa da Inveja, mas eles são assuntos para outros vídeos. O Subaru, ele morre, assim como eu e você, com dor, arrependimentos, agonia e o desespero. Mas ele volta. E não simplesmente revive do nada como uma fênix, e sim volta para um checkpoint, um ponto Onde de ele lembra de partida. tudo. Zero. O Subaru, É. ele não é especial. Ele não tem poderes insanos ou habilidades desbalanceadas, como poderia um monte ter, de né? Isekai por aí. É, enfim. E sim, ReZero é um Isekai. Ele é um ser humano normal. Assim, não precisava ser apelão, mas ele poderia desenvolver umas habilidades da hora de luta, né? Tipo, ao decorrer do anime. Pra pelo menos tentar se igualar com os caras que são fortes pra caralho, né? Mas acho que ele tem o poder mais roubado, né? Que é de sempre que morrer, voltar. Acho que dá pra dizer que é o poder mais roubado. Ah, pô, o Reinhardt, por exemplo, é nível Deus, tá ligado? Bizarro, assim. Como um monte de Isekai por aí. E sim, ReZero é um Isekai. Ele é um Como ser humano Isekai. normal com uma habilidade normal, que é a habilidade do retorno. Não, normal também não, né? Caraca. É a Sátela, né? Essa sombra. Uma habilidade interessante, eu diria. Assim como vários animes de diversos temas, ReZero não começou como um anime, e sim como uma web novel, que ganhou apoio e virou uma light novel, e aí sim virou anime como muitos aqui conhecem. O ponto é, o universo de ReZero é muito bem construído e montado, com tantas possibilidades e teorias que ficaria difícil explorar tudo em uma única linha do tempo. E é aí que surgem os ifs ou os ICs, linhas alternativas da história principal que exploram caminhos diferentes que o protagonista teria tomado caso Sim. tivesse tomado escolhas diferentes. E é sobre elas que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu já tô treinado, meus pô, inscritos e com não Barusu, inscritos, tá ligado? Já vi bruxos muito e vídeo dele. bruxas, demônios e demônias, espíritos superiores e meias elfas de plantão, eu apresento a vocês, representando os 7 pecados capitais, as 7 rotas alternativas de ReZero. Pô, gostei da introdução desse cara, tá? Pô, ele deu uma imersão legal ali. Como é o nome do canal? MCD Animes. Pô, legal, cara. Até deixei o like no vídeo. Olha a introdução. A intro. Com o mangá ali. Aqui é da Gula, que eu lembro. O resto eu não lembro de nada. O Peruru If, Rota da Ira. Essa rota começa a desviar os acontecimentos logo após o final do arco 2, quando a Ren morre nas mãos do culto da bruxa. E diferente do Subaru que a gente conhece, que Eu cheguei continua a ver. tentando salvar todo mundo, aqui ele desiste de salvar a Ren, mas não esquece do que fizeram com ela. O Subaru aceita a proposta Não, acho que eu não de vi isso no ajuda. anime ainda. Porque eu vi os primeiros 8 EPs, tá ligado? Nossa, eu tô pausando demais, gente, desculpa, eu vou parar de pausar. Mas acho que isso aqui eu não cheguei a ver, não. Mas Peraí, não lembro. não esquece do que fizeram com ela. O Subaru aceita a proposta de ajuda da Beatrice, que nessa rota age de forma um pouquinho mais ativa e sombria, e começa a alimentar um ódio crescente dentro de si mesmo. Subaru, ele entra numa espiral de raiva, ressentimento e sede de vingança. Ele reúne criminosos, assassinos e mercenários de Kararagi, e forma um verdadeiro exército de bandidos. Uma organização Caralho. chamada Pandemonium, que irônico. O lema dele é simples: Pandemonium. se o mundo não quer me deixar feliz, então eu vou fazer ele sentir dor. Então, ele se torna o rei da punição. Nessa realidade, o Subaru vira uma figura basicamente lendária. Ele é conhecido como o Rei da Purgação, ou no inglês, Purge King, e o seu símbolo é um tridente de sangue. Ele lidera sua Caraca. facção com uma brutalidade arquitetada e bem estratégica, punindo qualquer um que ele considera, entre aspas, pecador. O que, na visão distorcida dele, inclui quase todo mundo. Ele se vê como um juiz do mundo, se acha um herói que impõe justiça à força, mesmo cometendo as piores atrocidades. A personalidade Ele é dele poucas muda ideias, né? completamente. O Subaru dessa rota é mais frio, sádico, estratégico, carismático até, de um jeito perigoso e meio manipulador, e ainda Sim. sarcástico, mas com um fundo de amargura bastante notório.
Ele acredita que Cara, é tá muito corrigindo diferente do o original, mundo, né, velho? mas o que ele faz mesmo é espalhar o terror e o caos. Ele tortura, mata, Ó. manipula e destrói desde pessoas normais até reinos inteiros. Como Eu agora, acho que ele é o mais Subaru é um sinistro de ditador todos, né? sanguinário De todos os e não outros. mais um aspirante herói, não na visão dele, claro. As relações com os personagens também são bem diferentes. A Han ainda aparece, mas acaba sendo traída por Subaru. A Emília é praticamente irrelevante nessa rota, o que é curioso, já que ela é basicamente a figura principal da linha Sim. original. A Beatriz assume o papel de conselheira e braço direito de Subaru, e ele ainda mantém algumas mulheres por perto, mas não por amor, e sim por controle e poder e até mesmo luxúria. Mas esse detalhe eu exploro mais à frente, em um outro if. Esse if mostra pra gente 3 coisas importantes na construção do personagem do Subaru. A primeira é a possibilidade dele não curar as dores internas dele, e sim ficar remoendo elas e usando esse sentimento negativo como combustível e justificativa das próprias ações. A segunda Tipo, é a importância falta ódio, Sasuke, tá ligado? Tipo, o ódio seria o combustível ali do Sasuke, tá ligado? da conexão emocional entre o Subaru e os personagens. Em muitos momentos, a Beatrice, a Emília, a Ren e vários outros foram alicerces emocionais cruciais para o Subaru manter a própria sanidade e o foco na rota principal. E em terceiro, mostra a diferença clara entre o objetivo de salvar o mundo e tentar consertá-lo por meio da força bruta. Com frases importantes como: "O mundo me tirou tudo, e agora eu tiro tudo do mundo. E meu nome é Natsuki Subaru, mas você pode me chamar de Rei da Purgação." E é perceptível uma coisa com essas falas. Não é por vontade de ver o mundo purificado ou melhor. Na verdade, não é nem pelo mundo em si. É por ele e os sentimentos que ele carrega dentro de si. Aqui, o Subaru cansa de morrer pelo mundo e vai fazer o mundo morrer por ele. Mano, o bagulho é forte, hein? E agora, ele cansou de implorar por ajuda, cansou de ser o peão do jogo dos outros. Agora é a vez do orgulho falar mais alto. Bem-vindos à rota onde o herói morre e nasce o imperador. Ih, caralho. Rota do orgulho. Ayamatsu. Ayamatsu seria orgulho em japonês, né? Acho que essa é a linha. Bem, a Rota do Orgulho se passa logo no comecinho da história, ainda no arco 1. No primeiro encontro do Subaru com a Elsa, a tal devoradora de entranhas. Ah, isso aí Na eu linha lembro. principal, Isso aí eu o lembro. Subaru morre e retorna várias vezes, até entender que precisa confiar nos outros, pedir ajuda e depender de pessoas como a Emília, o Reinhardt e até a Han, a Ren e a Beatriz. Mas nessa rota ele faz tudo sozinho. Ele não chama o Reinhardt, ele não pede ajuda, ele tenta salvar todo mundo sozinho e falha. Subaru sobrevive, mas a Sato ela nunca mais deixa ele voltar ao tempo. Ele perdeu o poder de retornar da morte por causa da escolha orgulhosa de não depender de ninguém. E é aí que tudo começa a desmoronar lentamente. O Subaru abandona o reino de Lugunica e desaparece da história oficial. Por anos, ele vaga sozinho, se escondendo, treinando, absorvendo informações. Ele vira uma espécie de andarilho amaldiçoado, que atravessa guerras, revoltas e tragédias sem nunca se apegar a ninguém. Nessa rota, ele presencia a queda da Emília, testemunha a morte da Han e da Ren, vê o mundo ser consumido pelo caos causado pelos arquebispos do pecado, e nunca mais tenta consertar nada. O Subaru, nessa rota, ele é feio, solitário e até desapegado. Ainda sente culpa e dor, mas nunca demonstra nem um pouco. Usa uma máscara sorridente, mas não sente mais felicidade. Ele se vê como alguém amaldiçoado, a viver eternamente com os erros do passado, condenando a si mesmo ao sofrimento. Ele não é um vilão como a Rota da Ira, e sim uma alma quebrada de alguém que tentou ser forte sozinho e falhou. De forma simbólica e talvez literal, o Subaru se torna o arquebispo do orgulho. Ele não foi escolhido oficialmente como arquebispo do pecado, mas ele representa o orgulho. O pecado de achar que poderia carregar tudo sozinho, sem depender de ninguém. Ele vira uma figura temida e solitária, que muitos confundem com a lenda, uma sombra, basicamente um fantasma. Mas ele ainda carrega o nome de Subaru. E dessa vez, completamente sozinho, ele observa tudo como um espectador, sem nunca agir. Quase a rota da covardia, se você quiser olhar por esse lado. Esse if enfatiza 4 pontos cruciais. O primeiro é o preço do isolamento social, deixando claro de novo o valor do apoio que o Subaru recebe dos seus aliados. Segundo, demonstra como o orgulho em excesso pode mudar a vida de qualquer um.
Terceiro, a dor Exatamente. constante do arrependimento. Viver todos os dias no "se eu tivesse". E por último, as consequências da solidão como penitência autoimposta, marcadas por frases como: "Se eu tivesse estendido a mão, talvez algo tivesse mudado, mas eu não estendi. E agora sou só o resultado disso." Ou: "Eu escolhi esse caminho, então não tenho o direito de chorar." Em resumo, o Subaru sobreviveu, mas perdeu tudo por orgulho. Essa é a Yamatatsu Ifi, onde o herói vira um fantasma e o silêncio vira basicamente uma punição. Uma curiosidade, essa rota foi publicada como um especial de 1º de abril, mas o autor escreveu ela com o mesmo cuidado e peso das outras. E por isso, ela é canônica dentro dos Ifs, e é considerada uma das mais emocionais e trágicas. Acho que poderia rolar mais músicas sobre o Subaru, né? Dessas outras rotas, né, cara? Pô, seria legal, cara. Vamos pra outra rota agora. Lust, ou Rota da Luxúria. Dá pra ver que ele é todo, Essa Ifi tudo mais acontece a partir arrumadão, do né? arco 5, numa ilha onde o Subaru, por algum motivo, nunca totalmente explicado, abandona o objetivo de salvar todo mundo e se envolve romanticamente com várias personagens do elenco feminino. Vixe. E diferente das Harém do outras Subaru. rotas, essa não tem um ponto específico de divergência. É mais como um sonho ou realidade paralela, onde o Subaru escolhe o prazer, o amor e os relacionamentos ao invés da luta, do sacrifício e até mesmo da dor. Bem, o título Sonho da Borboleta faz referência ao famoso conto filosófico chinês. Eu sonhei que era uma borboleta, mas agora não sei se sou uma borboleta, Sonhando que sou um homem, ou um homem sonhando que sou uma borboleta. Essa Ifi gira em torno dessa dúvida. Tudo isso é real? Ou o Subaru tá sonhando? Essa felicidade é verdadeira ou é basicamente uma ilusão? Nesse Ifi, o Subaru tá num relacionamento aberto com várias personagens ao mesmo tempo. Caralho, mano, Sim, Subaru. ele se relaciona romanticamente e sexualmente com todas elas, mas cada uma em momentos diferentes, como se fossem rotinas que ele vive dependendo do dia. Algumas personagens envolvidas são a Emília, a Ren, a Han, a Beatrice, de forma mais ambígua, com um foco mais no emocional, a Anastácia, Meu Deus, a até a Priscila Beatriz. e até a Crush. O Subaru se adapta à personalidade de cada uma quando está com elas. Ele age como um homem perfeito para cada uma. E é como se tivesse várias vidas ao mesmo tempo, com várias versões de si mesmo. O Subaru dessa rota é carismático e muito manipulador. Ele sabe exatamente o que dizer para cada garota. Ele age com confiança, charme e mistério. Nunca mente diretamente, mas... Ou seja, o foco desse Subaru aqui é só... Cara, eu vou falar um bagulho aqui. É só conquistar as mulheres, né? Falar de um jeito mais de boa, né? E foda-se tudo, tá ligado? O foco dele principal, tipo, foi pro Beleléu. Sempre omite verdades. Parece feliz, mas tem olhos vazios. Às vezes ele é gentil, às vezes é romântico, mas por trás disso há uma aura de ilusão e de realidade. A história desse Ifi vai sendo construída de um jeito que o leitor começa a se perguntar: isso é uma realidade alternativa? Ou o Subaru pirou e tá sonhando ou desassociando da realidade? Ele tá preso numa espécie de mundo criado por Meio louco Sátela, isso onde mesmo. seus desejos são realizados? Bem, a obra nunca confirma nenhuma dessas opções. Fica no ar de propósito. E apesar do clima romântico, a história tem um tom melancólico e vazio no fundo. Você sente que o Subaru tá fugindo de alguma coisa. Seria da culpa? Da dor? Das responsabilidades? Ou talvez tudo isso? Ele tá vivendo em negação constante da realidade, usando delas como um alicerce dos próprios delírios. E tá preso num ciclo de prazer que nunca satisfaz ele de verdade. No fim, a rota me fez questionar: vale a pena viver uma vida de amor e prazer se ela não é real? Com frases marcantes como: cada uma delas me ama à sua maneira, e eu amo Amo todas. a minha. Caralho. Ou esse mundo é lindo, porque não há dor aqui. E até mesmo, talvez eu esteja sonhando. Mas, se esse for o caso, então Nunca me acorde. Em resumo, em vez de salvar o mundo, o Subaru Não. escolhe o amor. Você já sonhou que tava com alguma mina ali, principalmente a mina que você gosta, tá ligado? Sonhando ali que tava com ela num momento legal e tal. Não vou entrar em muitos detalhes, né? E aí quando você acorda, você fica: não, eu não queria acordar desse sonho, velho. Puta que pariu. É tipo isso, né? O Subaru tá vendo isso. É isso. Um amor dividido com acordar do várias sonho. garotas, mas essa felicidade é real? Ou é só um sonho do qual ele não quer acordar? Um sonho pode ser perfeito, mas a realidade é controlável. Pelo menos, é isso que ele acredita. Na próxima rota, o Subaru ele não sonha, ele constrói. A força. Pô, esse cara é bom, hein? Esse cara desse canal aí é bom, hein? Ganância agora, né? Caçaneru.
Bem, a Rota da Ganância diverge no final do arco 5, quando o Subaru aceita fazer um acordo com a Ixi, o bruxa arco 5 Echidna em troca de poder lá na infinito frente, eu com o não- poder de retornar através da morte. O Subaru, ou Canon, recusa, porque entende Canon. que a Echidna é manipuladora. Mas aqui, ele aceita. E o que parecia uma vantagem se transforma no início de um verdadeiro inferno sem fim. Com esse contrato, o Subaru agora tem tentativas infinitas. Ele pode salvar todo mundo, literalmente. Caralho. Mas com isso, vem o peso de reviver centenas, milhares de vezes. Puta lembrando de merda. cada morte, cara vai quebrar. cada trauma, cara não vai quebrar. esquecendo de nenhuma falha. E ver pessoas que amam morrer de todas as formas imagináveis. Não, pensa E a aí, Echidna velho. até Se chega a coloca no dizer, lugar dele, Você velho. pode salvar todos. Basta continuar tentando. E ele acredita, só que cada tentativa quebra um pouco mais a própria alma. O Nossa. Subaru nessa rota é calculista ao extremo. Ele deixa de lado emoções só pensando em eficiência. Trata pessoas como variáveis para ter um final perfeito. Ele ainda ama todos, mas esse virou basicamente uma obsessão. Ele começa a ver tudo como uma equação. Se eu perder a Rei ali, talvez mas eu possa salvar a Emília ali, talvez eu possa resetar e fazer melhor. Enfim, o Subaru se torna algo entre um cientista e um programador emocional. Ele começa a testar reações das pessoas, manipular sentimentos, sacrificar aliados para entender como pode salvá-los depois. Esconder segredos e verdades até de si mesmo. Não por maldade, mas por uma ganância insaciável de um final perfeito. O Subaru perde a empatia natural. Sua humanidade vai se diluindo. Ele começa a tratar a morte como uma ferramenta. Não confia mais em ninguém, só nele mesmo. E claro, na Echidna. Chega ao ponto de matar aliados com as O próprias mãos. foda, mano, é que essas versões do Subaru parece que são mais interessantes do que a original, né? Tipo assim, a gente vê o Subaru de uma outra forma, tá ligado? Um cara mais frio, mais... Beleza que, tipo, no quesito de sentimentos, esses Subarus, essas versões são ruins, né? São ruins. São pessoas ruins. E o Subaru que a gente conhece é uma boa pessoa, tem um coração bom. Mas parece que é mais interessante ver, né? Por isso que eu acho que seria da hora, sei lá, adaptarem um anime de tal rota. Ou até na cena geek fazerem mais músicas sobre, né? Seria legal. Só pra testar cenários. A Ren foi revivida centenas de vezes, mas perde a conexão real com ela. A Emília virou só um objetivo final, não mais uma pessoa. A Beatriz e a Han perceberam que o Subaru mudou e se afastaram. E a Echidna o manipula sutilmente o tempo todo. Ela, nessa If, é a única companheira fiel. E todos esses sentimentos ficam claros e evidentes quando ele diz: salvar a todos é só uma questão de tempo. Eu tenho tempo infinito. Ou não é falta de sentimentos. É que eu os sufoquei até eles pararem de atrapalhar. E até mesmo se eu morrer mais uma vez, talvez dessa vez eu consiga. Essa rota, que pra mim é uma das mais legais, mostra algo que eu sempre pensei sobre o Subaru. Ele teoricamente tem um potencial infinito. Claro que existem ferramentas narrativas e personagens pra barrar esse potencial latente, mas é óbvio que com poucas mudanças na história, o herói pode se tornar um dos vilões mais desumanos daquele universo. E, saindo um pouquinho da minha opinião, essa rota deixa claro algumas coisas importantes. É evidente que o Subaru é uma representação do que a gente chama de perseverança. E essa rota mostra como essa perseverança pode ser uma bênção ou até uma maldição. Até porque salvar todos não é mais um simples objetivo, e sim uma prisão, dentro de uma fantasia bem arquitetada da ganância, disfarçada de altruísmo. Quando o Subaru decide não perder absolutamente ninguém, ele acaba perdendo a si mesmo no processo. Ele aceitou. Agora ele pode salvar todo mundo, mas ele não sabe mais quem ele é. Essa é a rota da ganância, onde o herói vira uma sombra sem alma, preso em ciclos infinitos. Mas e quando não resta mais alma? O que resta para salvar? Talvez o Subaru tenha encontrado a resposta, mas agora tudo ao redor vai pagar por isso. Onde o vazio vira fome. Gula. Essa rota acontece durante os eventos do Arco 6, quando o Subaru tem acesso aos livros da morte, ou Memory Tomes, do Santuário de Algria. Só que aqui eu ele lembro vai um dessa pouco parada. além. Ele começa a absorver as memórias de todos que morreram. Sim, no começo, verdade. é pra entender o que deu errado, e depois vira basicamente um vício. E por fim, uma necessidade doentia. Cada livro que ele lê, ele sente emoções,
vê vidas inteiras. E com o tempo, essas memórias começam a se infundir com as dele. E ele não sabe mais quem é. O Subaru vira uma concha de retalhos e lembranças. Um pouco da Emília, um pouco da Ren, um pouco do Julius e um pouco dos seus inimigos. Ele começa a perder a própria identidade, tentando reconstruir a si mesmo com fragmentos dos outros. Por isso, a rota se chama Tsujihaku, que significa remendado, costurado, colado aos pedaços. O Subaru aqui tem uma personalidade difícil de descrever. Ele muda o tempo todo. Às vezes, age como Ren, às vezes como Roswell, e às vezes como um completo estranho. E às vezes, como nada. Ele está fragmentado mentalmente, e a sua mente é como um campo de guerra. Ele não é mais o Subaru que a gente conhece. Ele é basicamente um Frankenstein de memórias. Com o tempo, o Subaru começa a ver e conversar com as pessoas que já morreram, mas agora vivem dentro dele. Só que ninguém tá ali de verdade. Ele tá sozinho, viajando pelas terras de Logunica, com Deus, um é sorriso muito quebrado no rosto agoniante e isso. 1000 vozes gritando dentro da própria cabeça. Em um certo ponto, o Subaru encontra uma vila destruída, onde uma criança pergunta. Você é um herói? E ele responde: depende de qual parte de mim você tá falando. Ó, E toda essa gula é representada com frases marcantes como: quem sou eu hoje? Quem eu fui ontem? Quantas vidas eu carrego nos meus ombros? Ou se eu esqueci a mim mesmo, mas lembrar de todos os outros, eu ainda sou real? E esses pedaços ainda formam alguém? Ou só um reflexo partido? Esse if deixa claro uma série de coisas. Quando o Subaru tenta se tornar uma singularidade de retalhos dos outros, ele perde a própria identidade, deixando pra gente evidentemente claro as consequências da gula excessiva por conhecimento, lembranças e memórias. E com tantas memórias e sentimentos, o Subaru colapsa, por excesso de tanta empatia. Um homem fragmentado e solitário, mesmo com milhares de pessoas dentro de si. Essa if é como um pesadelo existencial. O Subaru se devora por dentro, tentando manter os outros vivos dentro dele. O Subaru não queria deixar ninguém morrer, então começou a carregar todos dentro dele. Mas agora, ele não sabe mais quem é. Essa é a Tsujihaku If, a rota onde a gula devora o herói por dentro. E depois de devorar tanto, só restou o cansaço. O peso era demais, o mundo era demais. Então, o Subaru fez um impensável. Ele desistiu. agora dá preguiça, né? Cara, essas frases são muito fortes, velho. Bem, a Rota da Preguiça começa durante o Arco 3. Naquele momento, após o Subaru ser humilhado por Julius e rejeitado pela Emília, com a mente e a autoestima completamente destruídas. A Ren, que sempre acreditou nele, se aproxima e pergunta: Vamos fugir daqui. Esquece tudo. Vamos viver uma vida nova juntas. Na rota original, o Subaru que fez essa pergunta, e a Ren recusa, porque ele sente que ainda precisa proteger a Emília. Mas nessa if, ele diz sim. Os dois fogem juntos pra Kararagi, nunca mais olham pra trás. O Subaru e a Ren se estabelecem numa vila tranquila em Ah, é Kararagi, nessa rota que eles e se lá, casam, né? eles se casam, têm 2 filhos, o Higel e a Ispica. O Subaru trabalha como comerciante e a Ren cuida da casa e da família. É um slice of life completo. O Subaru finalmente vive em paz. Slice of O Subaru dessa rota é amoroso, trabalhador e um pai dedicado. Um marido carinhoso, feliz, mas com uma sombra no olhar. Por mais que ele tenha encontrado alegria, existe algo que ele tenta esconder até dele mesmo. A sensação de que abandonou alguém. Essa rota é linda, sim, mas ela é dolorosamente trágica quando você percebe que o Subaru abandonou todos os outros personagens. A Emília, a Beatrice, a Han, o Roswell, o Otto, e Logunica ficou nas mãos do culto da bruxa e possivelmente foi destruída. A Ren vive feliz, mas sabe que esse Subaru que fugiu da luta é o Subaru que tem pesadelos existenciais e memórias fragmentadas da linha principal. E o pior, talvez essa realidade nem exista de verdade. Essa personalidade do Subaru fica clara quando ele diz: essa é a minha recompensa por tudo que eu sofri. Ou, Ren, mesmo que seja tudo mentira, esse momento com você é real. E até mesmo eu fugi, mas pela primeira vez eu sinto que cheguei em casa. E sim, a rota simboliza o pecado da preguiça, mas não é sobre ser preguiçoso literalmente. É sobre fugir da dor, evitando responsabilidades e buscando conforto, ao invés de enfrentar o caos, abandonando o próprio dever. O Subaru aqui não é o vilão, nem o herói. É um homem cansado que escolheu o amor e a paz, ao invés do sofrimento e do sacrifício. Subaru não aguentava mais.
E quando a Rain estendeu a mão, ele aceitou. Agora, eles vivem felizes, com filhos, numa vida tranquila. Mas será que a felicidade construída sobre a fuga é real? Você acha que o Subaru merecia essa paz? Ou ele abandonou tudo que realmente importava? Mas e se fugir não for uma opção? E se mesmo cansado, mesmo quebrado, ele continuar tentando? Essa não é uma if. É a história real. A história de um garoto comum que escolheu sofrer por todos, mesmo que ninguém entenda isso. A verdadeira jornada de Subaru Natsuki. Não uma variação, não um desvio, mas ele por inteiro. Bem-vindos à rota principal. É da inveja, né? Ou rota principal. Bem, a Rota da Inveja é a rota principal da novel e obviamente eu não vou descrevê-la aqui porque é um motivo muito óbvio. Se você já leu a novel ou já assistiu o anime, você já sabe dos detalhes. E caso não tenha assistido, vá assistir. Se você viu esse vídeo até agora, é porque você achou esse universo minimamente interessante. Então, não, o universo de ReZero é muito isso, gente. bom, cara. Se vocês quiserem mais vídeos de ReZero, comenta aí embaixo. Tem vários temas interessantes para serem comentados. Um deles que eu deixei de lado é o Reinhardt e a Bruxa da Inveja. Se vocês quiserem vídeos desse estilo, de outras histórias ou universos, comenta também. E se inscreve para ver mais conteúdos como esse. Não, adorei isso. seu canal, Valeu, cara. falou e fui. Bye. Pai, mano, adorei o canal desse cara. Ele se expressa muito bem. E, cara, é muito pesado, né, cara? Assim, você vê as frases ali que ele cita, né, do Subaru nas novels, né? Nessas rotas alternativas. Cara, são sempre frases muito impactantes que você sente, tá ligado? Você sente o sentimento do personagem ali, velho. Cara, é muito doido isso. É muito doido, cara. Puta que pariu. Esse moleque sofreu demais. Em qualquer rota ele sofreu demais, cara. Em qualquer rota. Ele tava destinado, desde o nascimento dele, a sofrer, velho. Puta que pariu. Muito, muito doido, velho. Muito doido. Curti pra caramba o canal desse cara. Novamente, reforçando que agora eu não vou aceitar patrocínios desse jeito. Agora vão ser em lives específicas, tá? Então fiquem ligados que vai ser legal. Vai ser legal desse jeito que eu tô pretendendo fazer também. Beleza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e até o próximo. Tchau.